2 bilhões de pessoas ao redor do mundo constroem sua fé em torno de um único evento, a ressurreição de Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo afirmou: se Cristo não ressuscitou, sua fé é inútil. Porém, poucos sabem disso. A ressurreição é contada 4 vezes distintas no Novo Testamento, uma em cada um dos 4 evangelhos. Mas eles não contam exatamente a mesma história. Em um evangelho, há um anjo fora do túmulo. Em outro, 2. Em um, Jesus aparece na Galileia. Em outro, aparece em Jerusalém e pede aos discípulos que não partam. Em um, a mulher vê o túmulo vazio e conta. Em outro, elas fogem e não contam. Um evangelho termina com Jesus ascendendo ao céu, outro simplesmente para. E hoje vamos colocar todos os 4 relatos lado a lado. Algo que a maioria das pessoas, inclusive muitos cristãos, nunca fizeram. Não buscamos provar ou refutar a ressurreição. Como católico, creio na ressurreição de Cristo. Aqui vamos ler o que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram e tentar entender. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao Religion Camp. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Religion Camp. Sou Mark Gagnon. Obrigado por se juntar a mim na tenda, onde toda semana exploramos histórias interessantes e polêmicas de religiões de todos os tempos. É isso que faço aqui. Busco compreender no que cada um acredita, não apenas sobre minha fé, uma fé específica ou apenas o cristianismo. Eu abordo todas as religiões, seja o Islã, o hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo e até algumas outras menores aqui e ali. Agora, qual é o propósito deste canal? Eu estou tentando entender no que todo mundo acredita. Não creio que seja possível entender alguém sem conhecer o Deus que ela adora. Acredito que todas as grandes religiões antigas têm algo a contribuir e nos ajudam a entender o significado de ser humano. Então eu mesmo só tento pegar as coisas que eu gosto de todas elas e tento amalgamar. No fim, independentemente da religião, busco entender melhor o que as pessoas realmente precisam da fé. Hoje não é diferente, vamos fazer uma ótima análise aprofundada sobre a Páscoa. Desejo uma feliz Páscoa a todos os cristãos e a todas as pessoas. Cristo ressuscitou, e como dizem na igreja, nós somos um povo pascal, somos um povo focado na ressurreição. Muitos pensam que o Natal é o feriado mais importante por ser o nascimento de Jesus, mas na verdade tudo gira em torno da Páscoa. Esse é o ponto culminante do calendário na fé católica, assim como em praticamente todas as denominações cristãs que existem. Agora, antes de continuarmos, só quero agradecer por você ter clicado nesse vídeo. Toda vez que vocês assistem a um episódio, interagem com o canal, vocês realizam meus sonhos, vocês mantêm as luzes acesas na tenda e mantêm o fogo aceso. E, obviamente, vocês também financiam a Casa de Verão do Cristos em Mykonos, né, Cristos? Obrigado, fãs. É isso aí. Cristos, agora não é hora. Tudo bem. Como são ortodoxos, de fato entraram em cisma. Estamos uma semana atrasados. Ainda reconhecemos a Eucaristia na sua fé, certo? Mas vocês não reconhecem a nossa. Não reconhecemos e isso me irrita. Não é culpa minha, mas olha, não vou deixar a raiva e, você sabe, o ódio me consumirem. Porque hoje não é sobre isso. Hoje é sobre a ressurreição de Jesus Cristo. O Jesus da América, o Jesus da Itália. Nós dois acreditamos que isso aconteceu, nós dois acreditamos que aconteceu, e ele morreu pelos pecados de ambos. Agora, se você não sabe, a Bíblia tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um tem sua própria visão do evangelho da vida de Jesus Cristo e especificamente da ressurreição de Jesus. Mas há diferenças sutis. Por que essas diferenças estão presentes? Por que elas importam como os cristãos entendem e quais as diferenças? Vamos explicar tudo isso hoje. Eu só quero ressaltar que não sou teólogo, sou um comediante de stand-up com uma conexão Wi-Fi, e sou profundamente curioso sobre tudo o que envolve a fé, sobre todos os mistérios divinos. Então eu mesmo, junto com alguns amigos, fizemos uma pesquisa para trazer este episódio para vocês e tentar entender isso a fundo. Mas se eu esquecer de alguma coisa, por favor, não hesite em deixar um comentário. Eu leio todos eles, só peço que sejam gentis, tudo bem? Deixe um comentário, me avise se eu deixei passar alguma coisa. Eu só quero a verdade. Então, se eu deixei passar qualquer coisa ou falei algo errado, por favor, me corrija. Agora, por onde começamos? Vamos começar pelo Evangelho de Marcos. Este é geralmente reconhecido como o relato mais antigo, mas também o mais abrupto sobre a ressurreição. Agora, para entendermos o que Marcos diz sobre a ressurreição, vamos falar sobre quem foi Marcos como escritor e por que o evangelho dele é tão importante para essa conversa. Então, o evangelho de Marcos é tradicionalmente atribuído a João Marcos, um companheiro do apóstolo Pedro. Segundo a tradição da igreja primitiva, especialmente uma citação do pai da igreja Pápias, por volta de 130 d.C.,
Marcos atuou como intérprete de Pedro e registrou seus ensinamentos sobre Jesus. Marcos não foi um dos 12 apóstolos nem testemunha ocular do ministério de Jesus. Segundo a tradição, registrava o que Pedro contava. Agora, a maioria dos estudiosos modernos é mais cautelosa quanto a essa atribuição. O próprio evangelho é tecnicamente anônimo. O nome Marcos foi adicionado depois, mas todos os estudiosos concordam que esse foi o primeiro evangelho escrito. Em algum momento entre 65 e 75 d.C., aproximadamente 35 a 45 anos após a crucificação. Alguns estudiosos colocam essa data talvez até um pouco antes, talvez por volta de 60 d.C., outros a situam mais perto de 75. De qualquer forma, o período com o qual estamos trabalhando é, você sabe, o consenso predominante. Mas vale a pena saber que, você sabe, esse intervalo é debatido. Isso é importante porque Mateus e Lucas parecem ter usado Marcos como fonte, mas vamos voltar a isso agora. A narrativa da ressurreição de Marcos está no capítulo 16 e é bem curta. Aqui está basicamente o que acontece quando o sábado termina. 3 mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compram especiarias para ungir o corpo de Jesus. Elas chegam ao túmulo cedo, no primeiro dia da semana, após o nascer do sol. No caminho perguntam: quem vai remover a pedra da entrada do túmulo? Porque, como sabemos, uma grande pedra foi colocada na frente do túmulo. Mas ao olharem para cima, veem que a pedra já tinha sido removida. Elas entram no túmulo e veem um jovem sentado do lado direito, vestido com uma túnica branca. Marcos não o chama de anjo, ele o chama de um jovem. Embora a maioria dos cristãos interprete isso como uma figura angelical, o jovem lhes diz: não fiquem assustadas. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o colocaram. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, assim como ele lhes disse. E então vem o que talvez seja o final mais debatido de toda a literatura bíblica. Marcos 16, versículo 8, diz o seguinte: e elas saíram e fugiram do túmulo, pois o tremor e o espanto haviam tomado conta delas, e não disseram nada a ninguém, porque estavam com medo. É isso que dizem os manuscritos mais antigos e confiáveis que temos. O Evangelho de Marcos termina aí. As mulheres fogem com medo e não contam a ninguém. Não há aparição de Jesus ressuscitado, não há grande comissão, não há ascensão, apenas medo e silêncio. E alguns estudiosos leem isso e dizem, sabe, essa parte elas não dizem nada a ninguém, como uma descrição da reação imediata delas, um momento de silêncio aterrorizado, não necessariamente um silêncio permanente. Outros interpretam literalmente. É um lugar surpreendente para terminar um evangelho, mas aqui as coisas ficam interessantes. Se você abrir muitas bíblias modernas, vai ver que Marcos continua por mais 12 versículos, de 16, 9 a 16, 20, e é isso que a maioria dos estudiosos chama de o final mais longo de Marcos. Agora, nesses versículos, Jesus aparece primeiro para Maria Madalena, depois para 2 discípulos caminhando pelo campo e, finalmente, para os 11 apóstolos restantes. Ele os comissiona a pregar o evangelho a toda a criação e, em seguida, ascende ao céu. Agora, o problema é que esses versículos são debatidos e há uma grande controvérsia sobre se esses versículos são originais de Marcos. Os 2 manuscritos gregos mais antigos e respeitados do Novo Testamento, o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico, ambos datados do século IV d.C., não contêm esses versículos. O estilo de escrita muda e o vocabulário também é diferente. Pais da igreja como Eusébio e Jerônimo notaram que esses versículos faltavam nos manuscritos mais precisos que possuíam. A maioria das traduções modernas da Bíblia traz esses versículos com nota de rodapé, indicando que manuscritos antigos não continham Marcos 16, 9 a 20. Esse é realmente um dos maiores problemas textuais de todo o Novo Testamento, e isso é importante para a nossa comparação de hoje. Se Marcos terminava no versículo 8, talvez o evangelho mais antigo não tenha nenhuma aparição de Jesus ressuscitado. Apenas um túmulo vazio e mulheres apavoradas que não contam a ninguém o que viram. Agora, vamos analisar o que isso realmente significa. Como essas discrepâncias se relacionam e como os cristãos costumam interpretá-las, destacando principais diferenças e semelhanças. Mas antes disso, vamos apenas expor o restante dos evangelhos. O próximo nos leva ao Evangelho de Mateus. Este é tradicionalmente atribuído ao apóstolo Mateus, também chamado Levi, ex-cobrador de impostos antes de ser chamado por Jesus para ser um dos 12 discípulos. Se a atribuição estiver correta, Mateus teria testemunhado ao menos parte dos eventos que descreve. Muitos estudiosos modernos são céticos quanto a essa tradição, principalmente porque Mateus parece copiar grandes trechos do Evangelho de Marcos, que acreditamos ter sido escrito muito antes, muitas vezes palavra por palavra. A pergunta que os estudiosos fazem é:
Por que uma testemunha ocular, alguém que realmente viu esses eventos milagrosos, dependeria tanto do relato de alguém que não estava lá? O evangelho em si é novamente tecnicamente anônimo, e o consenso acadêmico data Mateus aproximadamente entre os anos 80 e 90 d.C. A maioria dos estudiosos acredita que o autor era um cristão judeu escrevendo para judeus, o que explica por que Mateus liga a vida de Jesus às profecias do Antigo Testamento. A narrativa da ressurreição de Mateus é encontrada no capítulo 28, e é visivelmente mais dramática do que a de Marcos. Mateus traz muitos dos mesmos elementos. Maria Madalena e a outra Maria vão ao túmulo ao amanhecer do primeiro dia da semana. Note que Mateus cita só 2 mulheres, não 3. Salomé não aparece e elas não vão ungir o corpo. Mateus não cita especiarias, elas só vão ver o túmulo, talvez para ungí-lo, mas não especifica o motivo. E então Mateus acrescenta algo que nenhum outro evangelho contém. Um grande terremoto, isso mesmo. Um anjo do Senhor desce do céu, remove a pedra e senta-se sobre ela. Sua aparência é como um relâmpago, e suas roupas são brancas como a neve. Os guardas que estavam de vigia no túmulo, e já voltamos a falar desses guardas em um instante, tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo fala com as mulheres e sua mensagem é similar à de Marcos. Ele fala: "Não tenham medo, sei que procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como ele disse, venham ver onde ele estava deitado. Depois, vão e contem aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E eis que ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão." As mulheres saem do túmulo com, aspas, medo e grande alegria. Uma diferença notável do Evangelho de Marcos, onde elas saem apenas com medo, e elas correm para contar aos discípulos. E então, no caminho, o próprio Jesus as encontra. Ele diz, salve, e elas se aproximam dele, seguram seus pés e o adoram. Jesus diz a elas para não terem medo e que avisem aos seus irmãos para irem à Galileia, onde eles o verão. Agora, aqui está um detalhe que é exclusivo de Mateus, os guardas no túmulo. Mateus é o único evangelho que realmente coloca guardas romanos no túmulo. Lá no capítulo 27, Mateus descreve como os principais sacerdotes e os fariseus vão até Pôncio Pilatos e pedem a ele para guardar o túmulo. Porque eles se lembram que Jesus disse que ressuscitaria após 3 dias. E eles estão preocupados que os discípulos entrem lá, roubem o corpo e afirmem que houve uma ressurreição. Ou você sabe, que eles fariam alguma coisa suspeita. Pilatos coloca uma guarda, sela a pedra e os guardas recebem ordens de proteger o túmulo para evitar qualquer ação suspeita. Após a ressurreição, Mateus relata que alguns guardas procuram os principais sacerdotes e contam o ocorrido. Os principais sacerdotes subornam os soldados, mandando dizer que os discípulos dele vieram à noite e o roubaram enquanto dormíamos. Mateus acrescenta que essa história tem sido espalhada entre os judeus até hoje, nos oferecendo uma visão dos debates apologéticos entre os primeiros cristãos e seus críticos judeus no fim do primeiro século. Mateus conclui com o que é conhecido como a Grande Comissão. Os 11 discípulos vão para uma montanha na Galileia, a montanha específica que Jesus havia designado, e então eles o veem, eles o adoram. Mas alguns duvidaram. Esse é um detalhe fascinante e muitas vezes ignorado, mesmo no momento em que viram o Cristo ressuscitado. Mateus admite que alguns deles tiveram dúvidas. A fé deles foi desafiada. Jesus então pronuncia suas famosas palavras finais. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E assim Mateus termina de novo, sem cena de ascensão no sentido tradicional. Mas há uma ressurreição e uma aparição de Jesus em carne e osso, pode-se dizer, após sua morte por crucificação. E além disso, Jesus promete estar sempre com eles. Agora, mais uma vez, faremos uma análise em breve, mas vamos passar para o Evangelho de Lucas agora. Quem escreveu o Evangelho de Lucas? Você presumiria que foi esse cara, Lucas. Um médico e companheiro de viagem do apóstolo Paulo, Lucas é mencionado pelo nome nas cartas de Paulo. Em Colossenses 4,14, Paulo o chama de o médico amado. Se isso for correto, Lucas também não foi testemunha ocular da vida de Jesus. Era gentil, provavelmente o único autor não judeu, talvez de todo o Novo Testamento. E ele escreveu seu evangelho como um relato cuidadoso e pesquisado. Na verdade, Lucas começa seu evangelho declarando explicitamente sua metodologia. Ele diz que investigou cuidadosamente tudo desde o início e está escrevendo um relato ordenado para alguém chamado Teófilo. Lucas também escreveu o livro de Atos, que serve como uma continuação do seu evangelho. Estudiosos datam o Evangelho de Lucas entre 80 e 90 d.C., período semelhante ao de Mateus. Embora a datação seja, você sabe, em parte inferida de como o livro de Atos termina.
Atos termina de forma meio abrupta, com Paulo em prisão domiciliar em Roma. Sem descrever a queda de Jerusalém em 70 d.C., alguns estudiosos argumentam que isso significa que tanto Lucas quanto Atos foram escritos antes de 70 d.C. Outros veem essa omissão como uma escolha literária, não como uma pista cronológica. E esse é um dos debates que continuam até hoje. A narrativa da ressurreição em Lucas, no capítulo 24, é a mais longa e detalhada entre os 4 evangelhos. Lucas relata que no primeiro dia da semana ao amanhecer, um grupo de mulheres vai ao túmulo com as especiarias preparadas. Lucas cita 3 delas, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, mas depois acrescenta, e as outras mulheres que estavam com elas. Lucas mostra o maior grupo indo ao túmulo, com pelo menos 4 mulheres ou mais. Note que Salomé, citada em Marcos, não é mencionada. Joana, que não aparece em nenhum dos outros evangelhos ou nos relatos da ressurreição dos outros evangelhos, agora é mencionada e é uma das mulheres. Indo ao túmulo, elas encontram a pedra removida e entram no túmulo, mas não encontram o corpo de Jesus. Enquanto estão perplexas e confusas, 2 homens com vestes resplandecentes aparecem de repente ao lado delas. Não um homem, como em Marcos, não um anjo descendo em um terremoto, como em Mateus, mas 2 homens já estavam lá. As mulheres meio que abaixam o rosto até o chão de medo. E os 2 homens dizem: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava na Galileia, que o Filho do Homem deveria ser entregue nas mãos de homens pecadores e ser crucificado. E no 3º dia, ressuscitar." Observe algo crítico aqui. Em Marcos e Mateus, as mulheres são instruídas a ir para a Galileia para ver Jesus. Em Lucas, a mensagem é diferente. Não há ordem para ir à Galileia. Os anjos apenas pedem às mulheres que lembrem o que Jesus disse lá. Isso é importante porque, segundo Lucas, todas as aparições após a ressurreição ocorrem em Jerusalém ou arredores, nunca na Galileia. Essa é uma das maiores contradições geográficas entre os evangelhos. As mulheres retornam e contam tudo aos 11 apóstolos e aos outros, mas os apóstolos não acreditam nelas. Lucas diz que as palavras delas, abre aspas, lhes pareciam um conto sem sentido. Pedro se levanta, corre ao túmulo, olha para dentro, vê os lençóis de linho sozinhos e volta para casa, maravilhado com o ocorrido. Alguns manuscritos incluem esse versículo sobre Pedro, alguns dos mais antigos não. É outro tipo de variante textual que vale a pena mencionar. E então Lucas nos apresenta uma das histórias mais amadas e únicas de todos os 4 evangelhos. Este é o caminho de Emaús. Naquele dia, 2 discípulos, Cleopas e outros sem nome, iam para Emaús, povoado a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. O próprio Jesus se junta a eles no caminho, mas eles não o reconhecem. Lucas diz: seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. Talvez ele estivesse disfarçado ou não conseguiam ver o Espírito de Deus. Quem sabe? Jesus? Pergunta a eles sobre o que estavam conversando e Cleopas basicamente conta toda a história. Como Jesus de Nazaré foi um grande profeta, como os principais sacerdotes o crucificaram, como eles esperavam que ele fosse aquele que redimiria Israel e basicamente como. Algumas mulheres do grupo deles foram ao túmulo naquela manhã e o encontraram vazio, e viram uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Então Jesus responde chamando-os de tolos e lentos de coração e depois os conduz por todo o Antigo Testamento, explicando como essas escrituras apontavam para o Messias sofrendo e entrando em sua glória. Quando eles chegam a Emaús, Jesus faz como se fosse continuar andando, mas eles insistem para que ele fique. Ele se senta para comer com eles, pega o pão, abençoa, parte e então o dá a eles. Nesse instante, os olhos deles se abrem, o reconhecem e ele desaparece. Eles correm de volta para Jerusalém e encontram os 11 discípulos reunidos, que lhes dizem: o Senhor ressuscitou de verdade e apareceu a Simão. Uma aparição da ressurreição a Pedro que Lucas menciona, mas nunca descreve de fato. Então, enquanto todos estão falando sobre isso, o próprio Jesus aparece entre eles. Ele diz: paz seja convosco. E eles ficam apavorados, achando que estão vendo um fantasma ou algo assim. E é aqui que Lucas enfatiza a natureza física e corporal da ressurreição, mais do que qualquer outro evangelho que temos. Jesus diz: por que vocês estão perturbados? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, toquem em mim e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como veem que eu tenho. Ele mostra a eles suas mãos e seus pés, e então, num detalhe maravilhosamente humano, ele diz: vocês têm algo aqui para comer? Eles lhe oferecem peixe assado e ele come diante deles. Jesus abre a mente deles para entenderem as Escrituras e explica que o arrependimento e o perdão dos pecados devem ser proclamados a todas as nações,
começando por Jerusalém. E diz a eles que são testemunhas dessas coisas. Ele lhes diz para permanecerem na cidade até que sejam revestidos de poder do alto. Uma referência à vinda do Espírito Santo em Pentecostes. E então Lucas nos dá algo que nem Marcos nem Mateus incluem, a ascensão. Jesus conduz os discípulos até Betânia, levanta as mãos, os abençoa e enquanto os abençoa, afasta-se deles e ascende ao céu. Os discípulos o adoram e retornam a Jerusalém com grande alegria. Vale notar que alguns manuscritos antigos de Lucas não incluem essas palavras. E foi levado ao céu, outra variante textual, mas Lucas descreve de forma mais completa a ascensão. Em sua continuação, o livro de Atos, especificamente Atos 1, versículo 3, afirma que Jesus apareceu aos apóstolos durante um período de 40 dias antes de ser levado. Um detalhe que não é encontrado em nenhum lugar no próprio Evangelho. No Evangelho, a narrativa de Lucas quase dá a entender que a ascensão acontece no mesmo dia da ressurreição, no próprio domingo de Páscoa. Essa aparente compressão do tempo, de 40 dias em Atos aparentemente para um dia no Evangelho, é apenas mais um ponto de discussão entre os estudiosos. Agora, isso nos leva ao quarto e último evangelho, o Evangelho de João, talvez o relato mais teológico. Então, quem escreveu o Evangelho de João? Se você escolheu João, provavelmente acertou. Tradicionalmente, atribui-se ao apóstolo João, filho de Zebedeu e um dos discípulos mais próximos de Jesus, parte do círculo íntimo com Pedro e Tiago. A tradição diz que João era o discípulo amado, mencionado ao longo do Evangelho. Se essa atribuição estiver correta, João seria uma testemunha ocular. Muitos estudiosos atuais acreditam que o Evangelho teve diferentes fases de composição e edição, talvez a partir do testemunho do discípulo amado, mas atingindo sua forma final através de uma comunidade de seguidores, às vezes chamada de comunidade joanina. O Evangelho é geralmente datado de aproximadamente 90 a 100 d.C. Assim, é o mais recente dos 4 evangelhos canônicos. O Evangelho de João é dramaticamente diferente dos outros 3 em estrutura, teologia e estilo, tão diferente que Mateus, Marcos e Lucas são coletivamente chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, vistos juntos. Embora João se destaque dos outros, a narrativa da ressurreição em João se estende pelos capítulos 20 e 21. E é a mais rica teologicamente e detalhada de forma dramática entre todos os 4 relatos. João relata que no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao túmulo ainda escuro, mais cedo que nos outros evangelhos. E aqui está uma diferença significativa. João menciona apenas Maria Madalena. Ela está sozinha. No entanto, quando Maria corre para contar aos discípulos, ela diz: "Nós não sabemos onde o colocaram." Agora, esse nó sugere que ela pode não ter estado sozinha. Mesmo sem João citar outros, Maria acha a pedra removida e corre avisar Simão. Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, tradicionalmente entendido como o próprio João. Ela diz: "Tiraram o Senhor do túmulo e nós não sabemos onde o colocaram." Perceba que neste momento, Maria não supõe a ressurreição. Ela supõe que o corpo foi movido, que o túmulo foi roubado ou que algo aconteceu. Então vem uma cena famosa. Pedro e o discípulo amado correm até o túmulo. O discípulo amado corre mais rápido que Pedro e chega primeiro. O que é meio engraçado, porque se acreditarmos que o discípulo amado é João, é como se João dissesse: sabe, eu venci Pedro numa corrida. Sabe, eu deixei ele para trás nos 100 metros. É meio engraçado. Primeiro se você for comentar primeiro nesse vídeo, basicamente você tá na vibe do João. Isso mesmo. Agora ele se abaixa, olha para dentro e vê o pano de linho ali, mas não entra. Pedro chega, entra direto e vê o pano de linho, e o pano que estava sobre a cabeça de Jesus não estava junto com o pano de linho, mas dobrado e colocado separado. O discípulo amado então entra, vê e crê, literalmente, essa é a palavra, crê, embora João acrescente a nota curiosa de que, abre aspas, até então eles não entendiam a escritura de que ele deveria ressuscitar dos mortos. Os 2 discípulos vão para casa, mas Maria permanece chorando fora do túmulo. Ela se inclina para olhar no túmulo e vê 2 anjos de branco sentados onde o corpo de Jesus esteve, um à cabeceira e outro aos pés. Eles perguntam: "Mulher, por que você chora?" E ela diz: "Levaram o meu Senhor, eu não sei onde o colocaram." Ela se vira e vê Jesus em pé ali, mas não o reconhece. Ela pensa que ele é um jardineiro. Jesus lhe faz uma pergunta: "Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando?" Maria diz: "Senhor, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei." Então Jesus diz uma palavra: "Maria." Ela se volta para ele e diz em aramaico: "Rabone", que literalmente significa mestre. É um dos momentos mais íntimos e emocionalmente poderosos de todo o Novo Testamento.
Jesus então diz algo que aparece apenas em João: Não me detenhas, pois ainda não subi para o Pai. Algumas traduções mais antigas trazem isso como não me toques. O latim noli me tangere, que se tornou uma das frases mais famosas na arte cristã. A maioria dos estudiosos modernos traduz como não me segure ou pare de me segurar. Sugerindo que Maria já o havia segurado, Jesus diz a ela para ir até seus, irmãos, e dizer: Estou subindo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Naquela noite, os discípulos estavam reunidos atrás de portas trancadas, com medo. Jesus aparece entre eles, atravessa a porta e diz: A paz esteja convosco. Ele mostra a eles suas mãos e seu lado, mas Tomé não está presente. Quando os outros contam a Tomé que viram o Senhor, ele dá sua famosa resposta: A menos que eu veja nas mãos dele as marcas dos cravos e coloque meus dedos nas marcas dos cravos e coloque minha mão no seu lado, eu nunca acreditarei. 8 dias depois, os discípulos se reúnem novamente, agora com Tomé presente. As portas estão trancadas novamente e Jesus aparece e diz diretamente a Tomé: Coloque seu dedo aqui e veja minhas mãos, e estenda sua mão e coloque-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. Tomé responde com o que talvez seja a mais alta confissão cristológica de todos os evangelhos e diz: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe diz: Você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e mesmo assim creram. Estudiosos consideram que essa mensagem não é só para Tomé, mas para qualquer leitor do Evangelho. Futuros crentes que não tiveram o luxo de uma prova física da ressurreição de Cristo, e basicamente encorajando-os a dizer: Sabe, se você tem a prova, é ótimo que você acredite, mas é ainda melhor acreditar sem a prova física. João, capítulo 21, inclui uma aparição extra de Jesus ressuscitado à beira do Mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades, onde ele surge para 7 discípulos. Enquanto pescam, ele os ajuda a conseguir uma pesca milagrosa e prepara o café da manhã na praia. Ele tem uma conversa muito pessoal com Pedro, perguntando 3 vezes: Você me ama? Refletindo as 3 negações de Pedro. Muitos estudiosos acreditam que o capítulo 21 pode ser um apêndice adicionado depois, possivelmente por outra pessoa, pois o capítulo 20 já parece concluir nos versículos 30 e 31. Agora esse é um resumo dos 4 evangelhos. Agora que analisamos cada um individualmente, vamos colocá-los lado a lado e observar os pontos específicos em que eles divergem. E para deixar claro, essas não são discrepâncias obscuras ou difíceis de encontrar, são diferenças que você pode perceber apenas lendo o texto. Quem foi ao túmulo? Em Marcos foi Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, 3 mulheres. Em Mateus foi Maria Madalena e a outra Maria, 2 mulheres. Em Lucas foi Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres, 4 ou mais. E em João foi apenas Maria Madalena. Apesar de ela dizer nós em algum momento, talvez tenha outra pessoa. Quando chegam? Em Marcos diz muito cedo, quando o sol já havia nascido. Em Mateus diz ao amanhecer. Em Lucas diz ao raiar do dia. E em João diz: A pedra já havia sido removida enquanto ainda estava escuro? Em Marcos, sim. Elas chegam, olham e veem a pedra removida. Em Mateus, não. Elas veem um anjo descer e removê-la durante um terremoto. Em Lucas, ela já está removida. E em João, sim, já foi retirada. Quem elas encontraram no túmulo, ou o que, na verdade? Em Marcos, um jovem cito com uma túnica branca sentado dentro do túmulo. Muitas vezes visto como um anjo, em Mateus ele aparece como um anjo reluzente sentado sobre a pedra já removida, do lado de fora do túmulo. Em Lucas, 2 homens com roupas brilhantes surgem enquanto as mulheres estão dentro, e em João, 2 anjos de branco estão sentados no túmulo. Mas Maria só os vê após Pedro e o discípulo amado partirem. Agora, o que as mulheres foram orientadas a fazer no Evangelho de Marcos? Elas deveriam avisar aos discípulos para irem a Galileia, e é lá que Jesus irá encontrá-los em Mateus. Elas devem dizer aos discípulos para irem a Galileia, e Jesus vai encontrá-los lá. Em Lucas, assim como em Marcos, é dito para lembrarem do que Jesus falou na Galileia, sem instrução para irem até lá, apenas recordarem o que ele disse quando todos estavam juntos na Galileia. E então em João não há nenhuma instrução geográfica. Jesus diz a Maria para avisar aos discípulos que ele está ascendendo agora. As mulheres realmente contaram a alguém? No Evangelho de Marcos diz que não. Elas não disseram nada a ninguém porque estavam com medo. Em Mateus, elas foram contar aos discípulos com medo e alegria. Agora, deixe-me apenas dizer que, em Marcos, esse é o que costuma ser aceito como o final original. Claro, existe o final mais longo. Agora, em Mateus, sim, elas vão e contam aos discípulos. Em Lucas, sim, elas contaram aos 11 e a todos os outros.
E em João, sim, Maria Madalena foi e contou aos discípulos. Onde Jesus apareceu para eles, em Marcos não há aparição no final original e, claro, no final mais longo. É um local não especificado. Em Mateus, é em um monte na Galileia. Em Lucas, é em Jerusalém, no caminho para Emaús, depois em uma sala em Jerusalém, e os discípulos são instruídos a permanecer em Jerusalém, e então no Evangelho de João. Em Jerusalém, em uma sala trancada 2 vezes, e depois na Galileia, junto ao mar de Tiberíades. Marcos traz uma ascensão, mas só no final mais longo. Em Mateus não há. Em Lucas também não. Sim, há uma ascensão em Betânia, e em João não há uma ascensão explícita. Embora Jesus diga a Maria que ainda não ascendeu, ele sugere novamente que a ascensão acontecerá em breve. Essas não são, diferenças triviais, são na verdade muito legítimas e eu acho que vale a pena questionar essas contradições, certo? Questões geográficas, como Galileia versus Jerusalém, ocuparam estudiosos por séculos, que debateram o significado dessas discrepâncias. Algumas críticas narrativas argumentam que a geografia não é apenas incidental, mas sim teológica na Galileia. Isso é citado em Marcos e Mateus. Ela representa o lugar da missão universal e de novos começos, enquanto Jerusalém em Lucas representa o cumprimento das promessas de Deus a Israel. Cada autor pode ter colocado as aparições da ressurreição, onde colocou por razões que vão além de um simples relato, mas sim para impactar as pessoas que estavam lendo naquela época. Apesar das diferenças, os 4 evangelhos concordam em vários detalhes centrais, e esses pontos comuns são tão importantes quanto as divergências. Refiro-me, claro, ao túmulo vazio. Os 4 evangelhos afirmam que, ao chegarem ao túmulo na manhã de domingo, as mulheres não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava aberto e vazio. Essa é a afirmação fundamental que está presente nos 4 relatos. Claro, outra semelhança é que as mulheres são as primeiras testemunhas. Os 4 evangelhos concordam que mulheres, e em todos os relatos, especificamente Maria Madalena, foram as primeiras a encontrar o túmulo vazio. Esse detalhe é considerado significativo por estudiosos, pois no século I, nas culturas judaica e romana, o testemunho feminino era visto como menos confiável que o masculino. Inventar uma história de ressurreição para convencer as pessoas e escolher mulheres como principais testemunhas seria uma estratégia estranha no mundo antigo. Isso costuma ser citado como argumento para a autenticidade da tradição. A alegação é que ninguém teria inventado isso, porque por que você inventaria algo que é menos crível? Agora, outra semelhança é que há um anúncio angelical ou sobrenatural. Os 4 evangelhos relatam mensageiros celestiais no túmulo anunciando a ressurreição de Jesus. Agora, é claro, a pedra se move ou já está movida. Todos os 4 relatos mencionam que a grande pedra que selava o túmulo foi removida ou rolada para o lado. Outro ponto é que Jesus aparece fisicamente após sua morte, exceto em Marcos, no final original. Os 4 evangelhos, incluindo o final longo de Marcos, relatam Jesus aparecendo corporalmente aos seguidores após a crucificação. Nos relatos dessas aparições, Jesus não é descrito como fantasma nem visão. Ele é físico, com pele e ossos de verdade, pode ser tocado, come comida, conversa e tem feridas que podem ser realmente sentidas. E então, é claro, existe uma tradição textual mais ampla, certo? Você tem os 4 evangelhos canônicos, mas eles não são os únicos textos antigos que descrevem a ressurreição. Então, obras não canônicas como o Evangelho de Pedro, que inclui uma cena dramática de Jesus saindo do túmulo com 2 anjos gigantes e uma cruz falante que o segue. Também há o Evangelho de Maria, onde Maria Madalena recebe uma revelação especial após a ressurreição. Isso mostra que os primeiros cristãos contavam essa história de uma forma ainda mais variada do que aquilo que entrou no Novo Testamento. Estamos focando nos 4 evangelhos canônicos hoje, mas a tradição é mais ampla do que eu pensava no início. Como mencionei antes, o Evangelho de Maria, isso não é considerado divinamente inspirado por Deus, não está realmente incluído na Bíblia. São apenas manuscritos que existiam naquele período. Outra semelhança é que a ressurreição ocorreu no primeiro dia da semana, o domingo, segundo todos os 4 evangelhos. Isso é consistente nos relatos. Outra é que os discípulos estavam inicialmente céticos ou com medo. Em todos os 4 evangelhos, a reação inicial à ressurreição não é tipo "vamos lá, conseguimos". É medo, confusão e dúvida. Em Marcos, as mulheres fogem apavoradas. Em Lucas, os apóstolos acham que o relato das mulheres é meio absurdo. Em João, Tomé só acredita com prova física. Mesmo em Mateus, alguns dos discípulos duvidam ao verem Jesus ressuscitado, e esse padrão de descrença inicial é consistente nos 4 textos.
Então, como os teólogos cristãos, apologistas e cristãos em geral? Se você é cristão, como você sabe, você que está assistindo agora, como lidamos com o fato de que os 4 relatos da ressurreição não têm todos exatamente os mesmos detalhes? Bem, essa é uma questão que vem sendo abordada há quase 2000 anos, voltando lá para a igreja primitiva. Pais da igreja, como Taciano, que no século II DC criou o Diatessaron, uma narrativa única e harmonizada que basicamente entrelaçou os 4 evangelhos em uma única história contínua. Aqui está a defesa teológica mais comum, o argumento das testemunhas independentes, a mais frequentemente citada. O argumento é: se 4 testemunhas de um acidente dessem depoimentos idênticos à polícia, palavra por palavra, isso seria suspeito. Isso mostraria que eles combinaram suas histórias, se reunindo para compartilhar respostas e escrever tudo exatamente igual ao outro. Relatos de testemunhas oculares do mesmo evento variam nos detalhes, mas concordam no geral. O fato de que os evangelhos diferem nos detalhes, como o número de anjos ou o horário exato da chegada, ou você sabe quantas mulheres, coisas assim, mas eles concordam nos fatos principais. Há um túmulo vazio, Jesus ressuscitou ou houve uma ascensão. Mulheres serem as primeiras testemunhas indicam um testemunho autêntico e independente, certo? Se você e 4 amigos vissem um assalto a banco, talvez um dissesse eram 2 ou 3 assaltantes, ou que tinham tal arma ou uma máscara de esqui daquela cor. Podem ocorrer pequenas diferenças, mas o principal é que o banco foi assaltado. Agora, é claro que existe o argumento dos diferentes públicos. Cada autor do evangelho estava escrevendo para uma comunidade diferente, com necessidades diferentes. Marcos estava escrevendo para cristãos perseguidos em Roma que precisavam de uma fé direta e urgente. Mateus escrevia para judeus que precisavam enxergar Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Lucas escrevia para gentios instruídos que valorizavam relatos detalhados, enquanto João escrevia para uma geração posterior que buscava entender o significado teológico mais profundo. Cada autor destacou detalhes distintos conforme as necessidades e diferenças do público. Elas não são contradições ou prova de que tudo é inválido, são escolhas editoriais. E há também o argumento dos detalhes complementares. Isso basicamente diz que os relatos não são realmente contradições, que eles são complementares. Por exemplo, Marcos diz que havia um jovem no túmulo, Lucas diz que havia 2 homens. O argumento é que, se havia 2, então certamente também havia um. Marcos não disse que havia apenas um. Da mesma forma, João menciona apenas Maria Madalena indo ao túmulo, mas ele não diz que ela foi sozinha, e o uso do termo nós por ela sugere que não foi o caso. Nessa visão, cada evangelho traz uma perspectiva parcial, podendo ser reunidos em um todo coerente. Quero dizer, mais uma vez, se você dissesse, sabe, o cara com a máscara de esqui laranja entrou no banco, isso não significa que o cara com a máscara de esqui laranja e também um cara com a máscara de esqui preta não entraram no banco. E assim, a omissão de detalhes não invalida nenhum dos dois. Essa é a defesa. Depois há o argumento da tradição oral. Os evangelhos foram escritos décadas após os eventos, e a história circulou oralmente antes de ser registrada. E claro, em uma cultura de tradição oral, de contar histórias, o núcleo da história permanece estável, enquanto os detalhes ao redor mudam a cada vez que a história é contada. O que realmente importa é a afirmação teológica, a própria ressurreição. E isso permaneceu consistente, enquanto os detalhes menos essenciais variavam da forma como as tradições orais costumam variar. E então há a questão entre a Galileia e Jerusalém. Sobre essa questão específica de se as aparições aconteceram na Galileia ou em Jerusalém, muitos apologistas argumentam que ambas aconteceram. Jesus apareceu primeiro em Jerusalém, segundo Lucas e João, e depois na Galileia, conforme Mateus e João. O capítulo 21 traz instruções de Lucas para permanecer em Jerusalém. Eles argumentam que isso se referia ao período antes de Pentecostes, não a todo o período pós-ressurreição. E novamente, isso vai ao encontro do entendimento complementar de como esses evangelhos funcionam. Mas agora, qual é o outro lado? O que os críticos e céticos dizem quando analisam essas diferenças? Bem, existe o argumento da dependência literária. Muitos estudiosos e céticos acreditam que Mateus e Lucas usam Marcos como fonte principal. Isso é chamado de prioridade de Marcos, e é uma das descobertas mais aceitas nos estudos do Novo Testamento. Se Mateus e Lucas estão ambos trabalhando a partir do texto de Marcos, então eles não são testemunhas totalmente independentes, eles são editores, e estão revisando e expandindo uma fonte anterior. E as diferenças entre eles, sob essa perspectiva, não são variações naturais de testemunhas independentes, são as mudanças deliberadas de autores posteriores, remodelando a história. Para seus próprios propósitos teológicos, os estudiosos chamam essa abordagem de crítica da redação.
o estudo de como Mateus e Lucas editaram Marcos para servir a sua ênfase teológica específica. Quando Mateus acrescenta o terremoto e os guardas, os céticos argumentam que ele não está relatando fatos adicionais, mas criando uma versão mais dramática e apologeticamente útil da história. Existe também o chamado argumento do desenvolvimento lendário. Quando você organiza os evangelhos na ordem em que a maioria dos estudiosos acredita que eles foram realmente escritos. Marcos, depois Mateus, depois Lucas, depois João, alguns críticos veem um padrão de elaboração crescente. O relato de Marcos é meio enxuto. Você tem um túmulo vazio, um jovem, mulheres apavoradas, nenhuma aparição. Mateus então acrescenta um terremoto e um anjo descendo do céu. E aguardas, e há uma breve aparição. Lucas inclui 2 anjos, aparições detalhadas, o caminho de Emaús, uma refeição e a ascensão. Depois João acrescenta uma corrida até o túmulo, esse encontro com Maria, a saga de Tomé incrédulo, os diálogos estendidos pós-ressurreição. Céticos argumentam que essa trajetória de algo mais simples e básico para algo mais elaborado é exatamente o que você esperaria. Se a história evoluísse ao longo do tempo, principalmente pela criação de lendas, e não pelo acesso a mais informações históricas. Se várias pessoas fossem acrescentando a mesma história escrita por alguém, ela manteria o núcleo e continuaria crescendo, tornando o conto mais detalhado, elaborado e dramático como eles argumentariam. É importante notar que nem todos os estudiosos que veem esse padrão acham que ele indica um relato fictício. Alguns veem isso como uma elaboração teológica, onde autores posteriores meio que desenvolveram implicações que acreditavam já estarem presentes no evento e nos relatos originais, em vez de inventar detalhes do zero. Agora, essa distinção entre elaboração e invenção é por si só um dos debates centrais nos estudos sobre a ressurreição. Agora, outro argumento é conhecido como o argumento da contradição. Alguns críticos argumentam que as diferenças são contradições reais que não podem ser harmonizadas sem algum tipo de, você sabe, malabarismo mental especial. O exemplo mais claro é, você sabe, o final original de Marcos. A mulher não conta a ninguém em Lucas, eles contam a todos. Esses detalhes não são complementares. Não dá para não contar a ninguém e ao mesmo tempo contar a todos. São afirmações diretamente opostas sobre o mesmo evento. O Jesus de Lucas orienta os discípulos a permanecerem em Jerusalém até receberem o Espírito Santo, enquanto o de Mateus manda que vão para a Galileia, um local distinto. Você pode tentar harmonizar, mas críticos e céticos dirão que isso exige interpretar elementos que não estão no texto. O complementarista diria que você pode ir a Jerusalém e depois a Galileia, ou o contrário, esses eventos não se excluem. O cético diria que nunca se afirma que um ocorre antes do outro. Apenas dizem um relato que A acontece e no outro relato que B acontece, e em nenhum momento diz A e B. Então parece uma contradição. E claro, há o argumento da invenção teológica. Alguns estudiosos céticos basicamente dizem que certos detalhes no relato da ressurreição foram inventados por razões teológicas ou apologéticas, em vez de, você sabe, terem sido realmente preservados pela memória histórica. Os guardas no túmulo em Mateus respondem diretamente à acusação dos judeus de que os discípulos roubaram o corpo. O que faz parecer, você sabe, uma criação apologética, basicamente uma defesa da fé criada para responder a uma crítica específica que circulava naquela época. Sabe, as pessoas naquela época diziam, esse cara não é realmente o Senhor, e ele nunca ressuscitou de verdade. O corpo dele foi levado pelos seguidores e enterrado em local escondido ou jogado no mar. Depois dizem que ele ressuscitou. Mas se eles conseguem apontar para os guardas romanos, que eram guardiões independentes do corpo, isso ganha mais legitimidade, segundo essas pessoas. A ênfase de Lucas em Jesus comer peixe e mostrar suas mãos e pés pode ser uma resposta aos primeiros cristãos docetistas que acreditavam que Jesus apenas parecia ter um corpo físico, mas na verdade era espírito e não realmente físico. Os evangelhos não só registram fatos, mas também constroem narrativas para atender às necessidades teológicas de suas comunidades, para combater diferentes filosofias que contradizem o que eles estavam ensinando na época. Agora, você também tem paralelos comparativos. Essa é a ideia que alguns estudiosos apontam. O próprio gênero da ressurreição, túmulos vazios e aparições, e um herói vindicado retornando da morte têm paralelos nas tradições judaicas e greco-romanas. Eles argumentariam que no mundo antigo já existiam histórias de heróis levados pelos deuses ou de um justo sofredor sendo vindicado após a morte, antes e junto com o cristianismo. E os céticos veem esses paralelos como evidência de que a narrativa da ressurreição se baseia em um padrão literário familiar. Os crentes argumentam que a ação de Deus na história pode naturalmente se assemelhar a padrões que os humanos já reconhecem.
De qualquer forma, o contexto comparativo vale a pena considerar. E claro, ao silêncio de Paulo, frequentemente citado por céticos e críticos. Acho que os cristãos devem reconhecer isso. Agora, isso basicamente quer dizer que Paulo, escrevendo por volta dos anos 50 depois de Cristo, aproximadamente uma década ou mais antes de qualquer evangelho ser composto, nunca menciona um túmulo vazio. Em 1 aos Coríntios 15, Paulo apresenta o relato mais antigo conhecido da ressurreição, listando aparições a Pedro, aos 12, a 500 pessoas, a Tiago, a todos os apóstolos e, finalmente, ao próprio Paulo. Mas ele não menciona mulheres no túmulo, anjos, terremoto ou guardas. Alguns céticos afirmam que a tradição do túmulo vazio pode ter surgido depois, e não fazia parte da pregação cristã inicial. Então, onde isso nos deixa? Você tem 4 evangelhos diferentes, todos com pequenas discrepâncias e muitas semelhanças. Como o panorama geral, que algumas pessoas acham que na verdade torna tudo mais credível. Mas os críticos vão dizer que as discrepâncias fazem com que se não vários, desses evangelhos sejam fictícios, ou na verdade apenas elaborações sobre fontes anteriores. Então, o que isso significa? Aqui está a verdade. Na minha opinião, considerar as semelhanças ou diferenças mais convincentes revela muito sobre as suposições que você ou eu trazemos ao texto. Se você acredita que os evangelhos são inspirados por Deus e que ele participou de sua criação e curadoria, as diferenças são enigmas a serem resolvidos, e eles podem ser resolvidos muitas vezes de forma bastante razoável se você já tem fé. Se você parte do princípio de que os evangelhos são documentos humanos produzidos em uma circunstância histórica específica para persuadir um público específico, as diferenças são, você sabe, bastante claras. Elas mostram evidências de que a história foi adaptada ao longo do tempo para atender a uma agenda. Entendo por que as pessoas concluem isso se não têm fé, independentemente de sua posição. Algo aconteceu nas décadas após a crucificação de Jesus que transformou esse pequeno grupo de seguidores assustados e derrotados em fundadores do que se tornaria a maior religião do mundo. Em 20 anos após a crucificação, Paulo escrevia cartas para comunidades do Império Romano que criam na ressurreição de Jesus. Em até 40 anos, Marcos já estava registrando isso. Em até 70 anos, já existiam 4 relatos distintos da ressurreição, cada um narrando a história de modo diferente. Mas todos concordam com a afirmação central e impactante de que o túmulo está vazio e que Jesus está vivo. Os 4 evangelhos não contam a história da ressurreição em perfeita harmonia. Nunca contaram. E estudiosos cristãos reconhecem e discutem isso há quase 2000 anos. Mas esse fato tem sido usado pelos crentes como evidência de autenticidade e pelos críticos como evidência de invenção. E ambos os lados têm argumentos reais. E eu acho que, independentemente de que lado você esteja, você deve estar ciente do que o outro lado está dizendo. E vale a pena ser honesto sobre uma coisa. Tanto as leituras de harmonização quanto as de contradição dependem de uma lente interpretativa que você aplica a isso. Suas conclusões sobre esses textos dependem do método, das evidências e das suposições que você traz, moldando sua interpretação dos relatos. E agora, o que tentamos fazer hoje foi simplesmente apresentar o texto de forma honesta. Assim você pode ver por si mesmo o que Mateus, Marcos, Lucas e João realmente escreveram. Pois não importa a sua crença sobre a ressurreição de Jesus. Entender os 4 relatos, seus pontos comuns, intenções e afirmações extraordinárias é fundamental para a compreensão. Não apenas o cristianismo, mas também o seu vizinho que é cristão, ou até mesmo a sua própria fé como cristão. E claro, mais 2000 anos de história humana além disso. E isso, mais do que qualquer coisa, é o motivo pelo qual comparamos esses textos. Não para ganhar uma discussão, ou destruir a fé de alguém, ou fortalecê-la, ou qualquer outra coisa. Mas porque esses estão entre os documentos mais importantes e mais debatidos da história do mundo. E com isso, acho que eles merecem ser lidos com atenção, comparados de forma honesta e levados a sério. Quer você acredite em cada palavra, em algumas delas ou em nenhuma. E isso, senhoras e senhores, é uma breve interpretação das discrepâncias e semelhanças dos evangelhos sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer, fascinante. Quer dizer, de novo, como católico, eu simplesmente escolho acreditar. Sabe o que quero dizer como cristão? Eu simplesmente digo, eu acredito. Eu tenho as provas? Eu estava lá? Não. Mas, de novo, eu só penso, por que essas pessoas arriscaram a vida? Por que esses apóstolos? Quero dizer, essa parte é, historicamente verificável na minha opinião, que você tem esses apóstolos que são intimamente ligados a Jesus. Depois saem para divulgar o evangelho. A maioria morre nesse processo, arriscando a vida. São esfolados vivos ou atingidos por flechas na Índia.
Quero dizer, há todo tipo de histórias malucas que acontecem com eles, e eles fazem isso por Jesus Cristo. Agora sei que meus amigos muçulmanos dirão que Jesus nunca afirmou ser o Senhor, era só um profeta e que a cristologia foi imposta a ele. E que você nunca pode encontrar um versículo que diga isso, eu discordo. Acho que há alguns versículos que são, relativamente claros de que Cristo está afirmando seu senhorio na Bíblia, pelo menos. Mas dito isso, ainda precisamos explicar o porquê. Esses discípulos escolheram adorá-lo como um Deus e espalhar o seu evangelho da maneira que fizeram nos anos após a sua morte. Para mim, eu penso assim, eles devem ter sentido que havia algo ali, algo pelo qual valia a pena lutar, algo pelo qual valia a pena morrer. Como católico, escolho acreditar que isso é a ressurreição, que o Senhor veio, morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo as Escrituras. E é por isso que celebramos a Páscoa. Mas eu não sei, o que vocês acham? Quero dizer, existem discrepâncias que eu acho que deveriam ser consideradas. As mulheres foram avisadas ou não? O túmulo estava aberto ou não estava? Elas viram o túmulo aberto ou ele já estava aberto quando chegaram lá? Cristo apareceu para elas depois? Foi em Jerusalém ou na Galileia? Essas são coisas que eu acho que, como cristão, você meio que precisa pensar. Tudo bem, eu tenho uma estrutura para isso. Ou você é um compatibilista, ou acha que elas são complementares e que tudo funciona junto. Talvez você ache que há um uso metafórico e que isso não necessariamente contradiz os acontecimentos legítimos que você acredita que ocorreram. Mas eu acho que vale a pena questionar a sua própria fé e realmente ir a fundo no que você realmente acredita. Como cristão, muçulmano, hindu ou pessoa secular interessada em religião, o que você acha que ocorreu? E realmente analisar os argumentos do outro lado para formular uma devoção mais forte à sua ideologia ou talvez mudá-la completamente. Se você é teólogo ou entende mais do assunto, comente aqui e me avise. Leio todos os comentários. Só peço educação e respeito. Se você nunca ouviu falar disso, provavelmente não viu as discrepâncias nos detalhes. Para ser sincero, eu também não tinha visto. Até começarmos a trabalhar no roteiro, eu nunca tinha pensado profundamente sobre todas as discrepâncias. Porque muitas vezes, os cristãos não gostam de falar sobre isso. Eles ficam tipo, vamos só, não precisamos, vamos lá, não precisamos entrar em tudo isso. Mas essa é a nossa fé, esse é o livro que lemos, essa é a Bíblia que proclamamos. Eu acho que precisamos saber o que está lá e pelo menos ter alguma ideia de como você pensa sobre isso. Certo, pelo menos é o que penso. Faça o que quiser, mas se aprendeu algo, deixe um comentário. Agora, algumas novidades. Temos um Patreon. Esta é a fogueira. Este é o lugar onde as pessoas do acampamento se reúnem. Sim, este é o santuário interno. Nós temos episódios adicionais todo mês, temos chamadas no Zoom com o pessoal bacana todo mês, temos chats internos. E pessoas como você, que conversam entre si sobre episódios e assuntos do programa. Acho que é um ótimo lugar para participar e se sentir à vontade. É patreon.com/campgagnon. Além disso, temos o acampamento de história, onde fazemos mergulhos profundos e falamos sobre as coisas mais malucas que já aconteceram na história. Também temos o Camp Gagnon. Neste canal, converso com pessoas mais inteligentes que eu sobre os acontecimentos mais malucos do mundo, como conspirações e geopolítica. E claro, você pode me ver na estrada. Camp Gagnon... Não, Mark Gagnon ao vivo, você também pode comprar os produtos, Camp RD. E se você curte essa vibe religiosa, ótima notícia, a gente faz esses episódios todo domingo. Este é o acampamento da religião. Te vejo domingo na tenda para falarmos do divino. Obrigado, que Deus te abençoe, feliz Páscoa e a paz esteja com você.